Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais uma aula do nosso curso. Nessa aula aqui a gente finalmente aí vai mergulhar de cabeça no mundo das milhas. Então é a partir dessa aula que todas aquelas dúvidas que você tem, o que é ponto, o que é milha, de onde surgiu isso, por que cartão dá ponto que vira milha e se transforma em viagem, realmente é um pouco confuso no começo, eu já passei por isso, mas nessa aula aqui a gente vai nivelar conhecimento e para isso a gente vai seguir esse pequeno roteiro aqui, tá bom? Então a gente vai falar o que é ponto, o que é milha, a diferença entre eles, tá? A nomenclatura deles. Vamos dizer para vocês como que funciona uma transação digital. É através dessa transação digital que vai gerar pontos e milhas para nós. Então a gente precisa entender o porquê que isso gera pontos e milhas, né? É uma coisa que eu tinha dúvida quando eu comecei e aqui eu vou deixar bem claro isso para vocês. Vamos falar dos benefícios dos cartões, o porquê que cartões te dá benefícios, né? E vamos falar sobre acúmulo de pontos e milhas, que é o foco do nosso curso aqui, acumular pontos e milhas, tá bom? Então vamos lá. Primeira coisa que você precisa saber, anota isso aí em algum lugar. Pontos e milhas é igual a dinheiro, tá? Quando você acumula pontos e milhas, você está acumulando dinheiro. Quando você deixa de acumular pontos e milhas, você está deixando de acumular dinheiro, tá? Pontos e milhas, eles são bens, assim como um carro, ações da Petrobras, por exemplo, ou um apartamento, são bens, e tanto é que são bens que eles são declarados em bens e direitos lá no imposto de renda, assim como as ações, o carro e o apartamento, tá? Então, como bens, as milhas, os pontos, eles podem ser vendidos, ou seja, eles têm um custo, eles têm um valor fiduciário, tá bom? Então, tenha isso em mente. Pontos e milhas é igual a dinheiro. Quando você deixa de acumular pontos e milhas, está deixando de acumular dinheiro, tá bom? E qual que é a origem? Da onde saiu esse negócio de pontos e milhas, gente? Então, milhas começou lá em 1981 com um programa de fidelidade da American Airlines, né? Só para vocês entenderem, era uma época que estava surgindo muitas companhias aéreas, a malha aérea nos Estados Unidos estava ampliando muito, né? Muitos voos, e o que estava acontecendo? Uma disputa de preços. Né? Então, se a pessoa queria ir de Washington para Nova York, ela podia escolher qualquer companhia, então ela escolhia a mais barata. E aí, o que faz? O que uma companhia faz? Vê a outra colocando a passagem mais barata, ela fala, vou colocar mais barato ainda para voarem comigo. Só que tem um limite para isso, né? Você não consegue ali abaixar muito o preço da passagem, porque senão a operação da companhia não tem lucro. E uma empresa que não dá lucro, ela não sobrevive muito tempo, né? E a aviação é muito cara, é manutenção, é pessoal especializado, aluguel de hangar, combustível, muito gasto com combustível, enfim, é um setor complicado, né? E as empresas elas precisavam fazer com que o cliente comprasse com ela novamente, preferissem ela ao invés de preferir a outra. Só que elas não podiam jogar o preço muito para baixo. Então o que elas fizeram? A American Airlines começou a fazer. Olha, a cada milha voada, você acumula uma milha que você pode trocar por passagem lá na frente. Então, voou 2.000 milhas, acumula 2.000 milhas, pode trocar por uma viagem de 2.000 milhas. Basicamente isso, né? Milhas, para vocês entenderem, é uma unidade de medida na aviação, né? Dá mais ou menos 1,6 km. Então, é uma unidade de distância mesmo. Então, a cada distância percorrida, você acumulava milhas, né? E essas milhas eram um benefício que a companhia dava. No Brasil, chegou em 1993 com a TAM, né, que hoje é Latam, mas ela que copiou esse programa aí da American Airlines, né? E a ideia principal do programa de fidelidade é fidelizar o cliente, é fazer o cliente comprar novamente. Beleza? Então agora para deixar bem claro aqui, ponto é igual a milha, tá? Só que é uma nomenclatura diferente, um pouco diferente. A gente vai deixar assim, ó. Quando a gente falar ponto, ele vai estar ligado a bancos e parceiros. Então, você acumula pontos no Banco do Brasil, você acumula pontos na Livelo, você acumula pontos no Itaú, você acumula pontos no Banco Inter. Quando você transfere esses pontos para uma companhia aérea, aí a gente fala de milhas. Então, eu tenho tantas milhas na Latam, tenho tantas milhas na Gol, tenho tantas milhas na Azul, tá? Porque lembra lá que milhas é medida de distância na aviação. Então, quando a gente fala milhas, a gente está falando dos nossos pontos lá na companhia aérea. Quando a gente fala pontos, quer dizer que a gente ainda pode transferir eles para alguma companhia aérea, tá bom? Então, isso aqui tem que ficar claro. Pontos ligados a bancos e parceiros, milhas ligadas a companhias aéreas, beleza? Beleza, baby. Milhas, então, já entendi que surgiu aí da aviação, a necessidade de fidelizar cliente. Mas o que tem a ver cartão, né? Onde que os cartões entram nessa história? Não faz muito sentido. E para mim não fazia mesmo quando eu comecei a estudar isso. Eu falei, que cartão transforma ponto, que vira milha, que vira viagem? Não faz sentido.
A gente vai explicar agora e vocês vão entender. Por exemplo, a compra de um aparelho celular aqui do iPhone 15. Qual que é a parte mais importante na transação? Cliente e lojista. Eu entregar o dinheiro para o lojista e o lojista me entregar o produto, certo? Só que quando eu uso o cartão, existe uma série de outros players nessa transação, nesse fluxo de transação digital. Começando pelo adquirente. Você passa o seu cartão numa maquininha da Cielo, da Rede, da Stone, Infinity Pay, PagSeguro e tantas outras que tem aí no mercado. Você passa o seu cartão ali. Quando você passa o seu cartão na maquininha, ele vai para a bandeira do cartão, que é a Visa, Mastercard, American Express, Elo, Diners Club, Ticket, VR, enfim, tem diversas bandeiras de cartão. Ela vai fazer as verificações de segurança dela ali e vai passar para o banco emissor do cartão, que é aquele cartão de algum banco, né? Ela vai passar para o banco emissor do cartão, que vai verificar se você tem limite, se você tem crédito, né? Ou se é uma... Desculpa. Ou se é uma compra ali fora da normalidade, e ele vai enviar uma notificação de segurança. Enfim, vai passar pelo banco, transação aprovada, retorna tudo para o lojista, tá? E aí o lojista recebe o dinheiro. Nessa transação, como eu disse para vocês, a parte mais importante é cliente e lojista. Cliente e lojista é a parte mais importante. O que acontece aqui desse lado, tanto faz, porque o que adianta? Tanto faz eu passar o cartão na maquininha da Rede ou da Cielo, para mim tanto faz. Tanto faz usar um cartão Visa ou Mastercard, tanto faz. Tanto faz ser do Itaú ou do Bradesco, enfim. Essa parte tanto faz para nós. Mas para quem está localizado nessa parte aqui, faz muita diferença. Por quê? Porque existe uma taxa que é dividida entre todos esses players aí. Então, se existe taxa, existe dinheiro, existe lucro. E se existe lucro, existe interesse desses players fazer com que você use o produto deles. Então, a maquininha da rede ela vai oferecer benefícios para o lojista usar maquininhas da rede, para que parte dessas transações venha para a rede. Né? A mesma coisa, as bandeiras do cartão. Poxa, eu preciso fazer com que o cliente prefira usar um cartão Visa ao invés de um cartão Mastercard. E o Itaú, o Banco do Bradesco, é a mesma coisa. Eu preciso fazer com que o cliente prefira usar um cartão meu para eu ganhar uma parte dessa taxa do que usar outro cartão, tá? E é aí que entra os benefícios da bandeira, os benefícios do cartão. Aqui eu misturei tudo, tá? Tem benefício de bandeira e de cartão aqui. Mas o principal, que é o que é o foco do nosso curso, são os benefícios dos programas de pontos e milhas. Os cartões, os bancos, eles fazem alguns programas de pontos onde eles te incentivam a pagar no crédito para que eles ganhem parte dessa taxa e eles te dê pontos por isso. Então, por exemplo, 2 pontos por dólar, 3 pontos por dólar, 1 ponto por dólar. Claro que a cada mais pontos ali que o cartão te oferece, ele vai cobrar uma anuidade maior, né? Mas isso aí é uma outra aula, né? E ali, por exemplo, a Elo, a Visa, a Mastercard, eles vão te oferecer benefícios da bandeira do cartão para você preferir usar o Visa, por exemplo. Aqui o seguro proteção de preços é um benefício famoso do Visa Infinity, do Visa Gold, desculpa, onde você pode trocar ali, você compra um produto, se até 30 dias você achar o mesmo produto idêntico por um preço mais baixo, esse seguro ele vai te dar essa diferença. Então é um benefício da bandeira, para você usar Visa ao invés de usar Mastercard. Seguro viagem, mesma coisa. Cortesias com parceiro, né? Cinema, um ticket no cinema de graça, compra um, leva outro, enfim. Seguro aluguel de veículos, tem diversos. Assistência pet, por exemplo, eu nem sabia que existia. Tem diversos benefícios que a gente às vezes nem sabe que tem, né? Então são benefícios que fazem que... Qual que é a ideia desses benefícios? Fazer você usar o cartão deles, fazer você usar a bandeira deles, fidelizar você, porque eles querem morder uma parte dessa taxa. Pode parecer pouco, né? Centavos de taxa, mas é centavos de um, do outro, de milhões e milhões de pessoas. Isso gera lucros bizarros para os bancos e para essas operadoras de cartão aí, para essas bandeiras de cartão, tá bom? Então, por isso que os cartões oferecem benefícios. E é por isso que eles geram pontos que vai transformar em milhas, que vai transformar em viagens. Tá legal? E aí a gente entra lá nesse principal programa que interessa pra gente, que são os de pontos e milhas. Esses são programas de fidelidade dos bancos emissores ou de programas parceiros como Livelo, Esfera, né? Onde você vai acumular pontos cada vez que você usar o seu cartão de crédito. Então, para o banco é interessante que você use o cartão de crédito para ele morder a taxa. Então, ele tem que fazer ser interessante para você também. De que forma ele faz
ele te dá pontos cada vez que você usa o cartão. Beleza? Então, por exemplo, a Livelo é o Banco do Brasil e o Bradesco estão por trás da Livelo. Então, se você tem um cartão do Banco do Brasil ou do Bradesco, eu te faço um convite. Vai lá, entra no site da Livelo, faz um cadastro e você provavelmente vai ter pontos acumulados lá que você nem sabia que existia. Mesma coisa se você tiver um cartão Santander, né? Às vezes você nem sabe que ele acumula pontos, mas você faz um cadastro no Esfera, você vai ver lá alguns pontos lá já, você fala, poxa, nem sabia que existiam esses pontos. Faz esse teste, no final da aula você me fala. Tá? E aí existem diversos outros programas, tá? Cada banco tem o seu programa. O Banco Itaú, por exemplo, tem o IUP. A Caixa tem o programa da Caixa. O BRB tem o Curtaí. O Banco Inter é o Interloop. O C6 é o Atomos. E assim por diante. Cada banco vai ter um programa de fidelidade onde ele vai te oferecer pontos e você vai acumular pontos dentro desses programas. Bradesco e Banco do Brasil é da Livelo. Santander é da Esfera. E cada banco tem o seu programa de fidelidade. Tá bom? E eu te disse que você provavelmente tem pontos que você nem sabe que você tem. Talvez você tenha duvidado disso, mas olha aqui a prova. Né? Aqui é de maio de 2023. Brasileiros perderam quase 40 bilhões de milhas em um ano. Dinheiro que podia estar no bolso dos clientes e que foi lucro da companhia que emitiu e não precisou te dar esses pontos. Você deixou expirar, você não usou esses pontos. Então, para o banco é ótimo isso aqui, tá? Agora para você, óbvio que não. E isso tem que mudar a partir de hoje, tá bom? Então, o foco do nosso curso vai ser acumular pontos e milhas, certo? Esse é o foco do nosso curso. Então, a gente tem que entender a diferença entre pontos e milhas, como a gente já disse. Pontos é dos bancos, milhas é das companhias aéreas. E pontos, você tem que entender que eles valem mais do que milhas. Por quê? Porque eles podem ser transferidos para as companhias aéreas com bonificação. Então, o meu ponto que está na Livelo, eu posso mandar para a Latam com uma bonificação, valendo mais, valendo 1,3, 1,4, ou eu posso transformar esses pontos da Livelo aqui para Smiles valendo 2 milhas, ou seja, o dobro. Então os pontos eles valem mais do que milhas, isso você tem que ter em mente. Só que para você negociar, necessariamente eles têm que estar na companhia aérea, tá bom? Então, só lembrando, pontos, programas de bancos, milhas, companhias aéreas. O segredo é você manter o custo do seu milheiro o mais baixo possível. Esse é o grande segredo do mundo das milhas. É você acumular cada vez mais pontos e milhas, obviamente, mas acumular um custo baixo. Porque você consegue vender e ter um lucro nessa venda, ou você consegue viajar e economizar muito viajando. Tá bom? Então, de que forma você vai acumular esses pontos e milhas? Ou você vai acumular pontos organicamente, ou seja, você faz uma compra lá de um celular. Você não está comprando os pontos, você está comprando o celular. Só que você está ganhando esses pontos. Então esses pontos são orgânicos, eles não têm custo. Quando você compra um pãozinho na padaria e passa lá no crédito, você está ganhando os pontos do cartão. Você comprou o pão, você não comprou os pontos. Esses pontos vieram organicamente, sem custo, tá? E aí você multiplica esses pontos em oportunidades específicas. Ou você vai comprar pontos e milhas também em momentos específicos, mais barato do que você pode vendê-las. Esse é o grande segredo. Nunca comprar 30 para vender a 25. Sempre preferir comprar 20 para vender a 25. Você tem que pensar em ter lucro nessa operação. Esse é o grande segredo do mundo das milhas, tá? Para você vender os seus pontos, as suas milhas, né, para você negociar esses pontos acumulados, você necessariamente tem que transformar ele em milhas, tá? Por quê? Porque quando você transforma em milhas, você pode emitir passagens e aí você consegue vender para quem está buscando uma passagem. Então você vai ter lá um parente, um amigo ou até uma agência de viagens querendo comprar suas milhas para emitir uma passagem, porque vai ficar mais barato. Então eles vão te pagar e você emite a passagem. É assim que você faz a venda de milhas, tá? A gente tem uma aula específica sobre o balcão de milhas. Eu peço que vocês, quando forem entrar no balcão de milhas, assistam essa aula para entender direitinho como funciona. Mas é assim que a gente transforma milhas em dinheiro. A gente tem que emitir uma passagem para quem está precisando, essa pessoa paga e a gente emite a passagem. Tá? Ah, então não dá para trocar os meus pontos por produtos? Dá para trocar sim. Só que são coisas às vezes bizarras que acontecem. Eu vou dar um exemplo aqui, um exemplo meio tosco assim, mas é só para você entender. Por exemplo, uma caneca, você vai entrar no site lá, vai estar sendo vendida por 10 mil pontos. 10 mil pontos uma caneca. Aí se você vê o custo dos pontos, cada 1000 pontos vale R$35. Ou seja, 10 mil pontos, 10 vezes 35, R$350. Você está me vendendo uma caneca por R$350. E são coisas que acontecem, tá? E a mesma caneca, por exemplo, você consegue comprar na Amazon por R$50.
está pagando 350. Ah, mas esses pontos eu não tive custo para acumular, baby. Pontos que estão lá, foi de graça. Então a caneca está saindo de graça. É verdade, a caneca está saindo de graça. Então valeu a pena? Não, por causa do custo de oportunidade. Você poderia pegar esses pontos e vendê-los, ganhar 350, comprar uma caneca por 50 e ficar com 300 no bolso. Tá? Então é isso que eu falo que não vale a pena em 99% dos casos. Quando valer a pena, a gente vai falar para vocês lá no canal de alertas, tá? E vocês assistindo todas essas aulas, vocês mesmos vão saber quando vale a pena ou não, tá bom? Então esse é o básico que vocês precisam saber para a gente começar a falar sobre pontos e milhas. Então, da onde que surgiu, a diferença entre pontos e milhas, como que a gente acumula pontos, né? A ideia de acumular pontos é sempre acumular num custo mais baixo do que o que eu posso vender. Essa é a ideia principal do nosso curso, tá? Do mundo das milhas. Essa é a ideia principal. Então a gente falou o que é pontos e milhas, como funciona a transação digital, falamos dos benefícios dos cartões, o porquê que eles dão esses benefícios, né? Para você usar, dá taxa para eles e eles te dão os benefícios. Como pontos e milhas, né? E o acúmulo de pontos e milhas, qual que é a ideia de acumular pontos e milhas, por que tem que acumular com um custo baixo, enfim, isso aqui é o básico que você precisava saber, né, para começar a dar os primeiros passos nesse mundo, tá? Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Qualquer dúvida que vocês tiverem, podem perguntar, deixa um comentário aqui na aula que a gente responde também, tá bom? Então, espero que tenham gostado e até a próxima.